Fala, meus guerreiros, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Roger Sampaio, atualmente sou cientista de dados e o meu propósito através desse canal é compartilhar conhecimento com vocês sobre a poderosa, maravilhosa inteligência artificial, para que vocês entendam como é que ela funciona, usando sempre, claro, uma linguagem leve, descontraída e uma didática boa também. A intenção é que você esteja pertinho de mim, como se eu estivesse sentado no seu sofá da sua casa. Vamos lá? Atualmente sou cientista de dados, conforme eu tinha dito, mas nem sempre foi assim. Hoje eu vou contar para vocês em detalhes de como eu fiz para eu chegar exatamente aonde eu estou hoje, as dificuldades e como eu venci cada uma delas. Bem, eu sou graduado em Ciência da Computação, trabalhei por algum período na área, sendo primeiramente programador, depois como analista de requisitos, até que na empresa onde eu estava, eu fui desligado, juntamente com uma série de outras pessoas. Praticamente todo mundo que trabalhava lá foi desligado devido à rescisão de contrato e tudo mais. E durante um determinado momento da minha vida, mesmo eu sendo formado, mesmo tendo experiência, eu me vi completamente desempregado. Eu tentei voltar inicialmente para a área de TI, mas não foi nada fácil. Parecia que todas as portas estavam literalmente fechadas. Eu tentei e não consegui êxito nenhum. Eu mandava o currículo e a empresa às vezes não respondia, ou então às vezes não avançava no processo seletivo. E eu me vi numa situação muito ruim. Eu lembro disso com muita propriedade. Até que teve um evento aqui em Brasília, chamado SQL Start Today, e eu fui nesse evento. Eu, como uma pessoa curiosa na área de tecnologia, fui lá. E teve uma palestra desse evento chamado Design de Dashboards, que inclusive é com a Raíssa Dias. Hoje ela é uma das minhas mentoras. Eu fui lá, gostei da palestra dela, porque na minha cabeça construir um dashboard, um painel, era só colocar um gráficozinho lá bonitinho, e ela falou que é muito mais do que aquilo. Ela falou de todo o cuidado que você precisa para construir um painel, desde a escolha de cores, o tipo de gráfico, e eu achei aquilo realmente interessante. E no final, eu lembro disso como se fosse hoje, eu fui lá parabenizar a palestra, falei, olha que legal a palestra, eu gostei muito, eu quero trabalhar nessa área, eu quero ser analista de BI. E você vai ser a minha mãe. Eu até brinquei com ela assim, sem nem ao menos conhecer ela. E ela disse, tá bom, perfeito meu filho, eu vou te ensinar. E assim foi. Ela começou a me dar instruções de como eu faria para entrar nessa área, analista de BI inicialmente. Falou, você precisa estudar tal coisa, e aí começou a minha jornada. E durante os meus estudos, dentro da área de dados, teve uma profissão que me chamou bastante atenção quando eu estava lendo a descrição de cada uma, que é cientista de dados. Dentro da área de dados é um universo, assim como medicina, você tem um cardiologista, um neurologista. Na área de dados você tem um engenheiro de dados, você tem o analista de banco de dados, você tem um administrador de banco de dados, você tem um cientista de dados. E o cientista de dados me chamou bastante atenção, principalmente pelo propósito da função, que é literalmente construir modelos preditivos, ou seja, construir soluções que prevê o futuro. Eu falei, gente, que coisa mágica. Eu me senti o oráculo. Imagina, eu construí algo que prevê o que vai acontecer no futuro. E eu achei aquilo fantástico. Então, eu comecei a direcionar os meus estudos para me tornar cientista de dados. Porque eu tinha a consciência que, obviamente, eu precisava fazer alguma coisa. Se eu quero me tornar um cientista de dados, eu tinha plena convicção que eu tinha que estudar e desenvolver uma série de habilidades que o cientista de dados tem. E a minha formação, ela cobria um lado, mas faltava uma lacuna de conhecimentos e habilidades que eu precisava desenvolver. E eu pesquisei na internet sobre essa profissão, e até que eu fui recomendada a fazer um curso bastante famoso,
chamado Data Science Academy. Não estou fazendo marketing deles, entenda isso, mas é porque realmente eu acredito que o material deles é bom. Para mim foi fundamental para eu chegar onde eu estou hoje. Então eu comecei a fazer a formação. Nessa época eu estava literalmente desempregado, mas os meus pais me ajudaram. Eu falei, mãe, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso comprar o curso. Ela vai lá, meu filho, eu te ajudo, a gente dá um jeito. Não que eu seja de uma família rica, mas a gente se virava, dava um jeito, ela fazia umas extras, e assim foi. Aí eu comecei meu curso. Aí eu lembro também que tinha vários eventos em Brasília, na área de dados, e eu frequentava todos. Eu literalmente ficava olhando na internet quais os eventos que teriam, eventos presenciais na época, e eu ia praticamente em todos. Falou sobre dados, eu estava lá dentro, que é o que a gente chama de meetups. E eu conheci várias pessoas. Eu lembro que o primeiro meetup que eu fui foi com o Luan, é um engenheiro de dados muito bem sucedido, e foi sobre a tecnologia Kafka. E eu não entendia nada, mas eu ia no evento porque eu queria estar por dentro das pessoas, aprender com elas. Eu queria ser aquilo que elas são. Então eu andava com quem era fera. Eu cheguei no final da palestra, para ele mesmo não ter entendido nada, nossa, Kafka é legal, vai mudar o mundo, na intenção de realmente ganhar aquele... de estar próximo, é isso. E eu, literalmente, eu ia em todos os eventos. Eu ia em evento na UNB, em evento lá na Asa Sul, na Asa Norte. Todos os meetups eu tava presente. Eu comecei a entrar nos grupos do WhatsApp para saber das vagas, das oportunidades. E eu conheci muita gente. Por isso que eu digo que um dos fatores fundamentais para que você possa ter sucesso na área que você deseja é você ter network. Porque faz toda a diferença. É aquela história, quem não é visto não é lembrado. E nesses grupos do WhatsApp, que eu literalmente estava em todos sobre dados, eu queria estar presente, eu conheci um camarada, que hoje é o meu mentor de carreira, chamado Luiz Santana, que estava vendendo um treinamento da Microsoft para uma certificação da Microsoft. Na época era MTA em banco de dados. E eu me interessei pela certificação. Eu falei, essa certificação é interessante, tem tudo a ver para mim. E eu tinha consciência que ela faria toda a diferença. Aí eu fui lá, eu lembro que na época eu não tinha dinheiro para pagar o treinamento mais a certificação, então eu tinha 2 computadores em casa, eu falei, vai esse computador. E foi no início da pandemia. Aí meu pai na época falou, não, porque você não espera a pandemia passar. Eu falei, não vou esperar a pandemia passar porque eu não posso contar com isso. Eu não sei quando é que ela vai passar. Eu quero isso agora, eu preciso dessa certificação, eu quero ser cientista de dados. E lá fui eu vender o meu computador. Foi na época, vendi bem baratinho, era só pra ter o dinheiro para fazer o treinamento, porque eu literalmente não tinha esse dinheiro. Fui lá, vendi o computador, consegui o dinheiro para fazer o treinamento, fiz a prova e fui aprovada. Eu fiquei muito feliz. Depois dessa certificação, cheguei a tirar outras também, aí eu tava nessa vibe de estudar o conteúdo lá do curso que eu tinha falado, da Data Science Academy, mais as certificações. Eu comecei também a toda semana a postar algo interessante no LinkedIn. Eu lia sobre a tecnologia e eu escrevia e compartilhava com a comunidade. E para minha surpresa, o pessoal começou a gostar das minhas postagens, começaram a comentar. Eu falei, gente, isso é interessante. Eu não sabia que eu levava jeito para ser escritor, para compartilhar conhecimento com o povo. E assim foi indo, até que depois de mais ou menos uns 7 meses eu decidi que eu estava apto a tentar aplicar em uma das vagas. Eu ainda não tinha todos os conhecimentos que a vaga pedia, sei lá, umas 10 habilidades, eu tinha umas 5 habilidades. Aí eu resolvi, não, vamos começar a tentar. Já tá na hora de realmente botar a cara no sol e vamos lá. E eu comecei a tentar as vagas de cientista de dados e no começo nenhuma delas vingou. Às vezes nenhuma empresa me chamava, não tinha entrevista, literalmente era descartado. E aí foi passando o tempo, tentei outras oportunidades e nada dava certo, nem sequer era chamado
para a primeira etapa, meu currículo literalmente era descartado e eu continuei estudando. Depois de um ano, eu comecei o projeto muito empolgado, mas depois de um ano, eu desempregado, comecei a entrar numa crise muito forte de ansiedade e também uma crise depressiva. Eu lembro como se fosse hoje, que teve um dia que eu me tranquei no quarto e eu pedi para Deus, até me emociono quando eu falo disso, a morte. Porque eu não queria estar ali, parecia que a vida de todo mundo estava dando certo, exceto a minha. E eu falei, Senhor, eu não quero continuar, sabe? Eu não quero estar aqui, porque se eu não posso fazer algo que eu quero, de que adianta eu viver? Eu não quero viver por viver, sabe? E eu falei, Senhor, me leva, eu quero dormir. E o Senhor me leva, eu não tenho coragem de cometer suicídio. Eu até cheguei na época a pesquisar como eu faria o suicídio, mas nunca cheguei a ter coragem. Mas eu pedia para Deus a morte, eu desejava a morte. Muito triste, muito amargurado. Então eu comecei a oscilar muito nas minhas emoções. Teve dias que eu estava extremamente empolgado e teve dias que eu literalmente queria desistir de tudo. Queria, isso não é pra mim, isso não tá dando certo, não sei o que eu tô fazendo de errado. Acho que não vai acontecer, melhor deixar isso pra lá. E literalmente foram os piores momentos da minha vida. Aí você pode até me questionar, Roger, você ficou depressivo praticamente por causa de uma profissão? Sim, porque eu me sentia inútil, parecia que nada na minha vida tinha graça. O sorriso com os momentos com os amigos, a minha saúde, tudo eu comecei a questionar. E eu falava para Deus, Senhor, eu não quero mais estar aqui, se eu não posso ser feliz fazendo aquilo que eu quero. E eu realmente queria ser cientista de dados, eu não queria outra profissão, eu estava muito obstinado na busca do meu objetivo. Aí um dia eu estudava, outro dia eu chorava. Um dia eu estudava, outro dia eu chorava. E assim foi durante quase 2 anos. Minhas emoções completamente instáveis, mas mesmo assim eu continuei. Eu lembro que eu pegava meu telefone e conversava com o Luiz Santana, que hoje é meu mentor. Eu mandei o currículo para tal vaga, mas não deu certo. Eu acho que eu vou desistir disso, isso não é pra mim, fulano de tal acontece, comigo não. E ele várias e várias vezes ouviu as minhas murmurações, as minhas lamentações. E ele falava sempre, não, continua, vai dar certo. Ele me ajudou com conselhos. Eu sou muito abençoado porque nessas horas eu tive pessoas do meu lado, sabe, para dar palavras amigas. Meus pais, mesmo sem entender o que eu estava fazendo, eles estavam lá, estavam orando, meu filho, vai dar certo. Eu lembro que todos os dias, quando minha mãe chegava do trabalho, eu conversava com ela e ela perguntava como foi seu dia, você estudou hoje, sabe? E às vezes eu só chorava, ela simplesmente ouviu. Eu falei, mãe, eu não quero estar aqui, eu não quero viver, sabe? E eu sei que aquilo deixava ela muito triste, mas porque ela, mãe, se importa com o filho. Mas ela sempre dava uma palavra amiga, uma palavra amorosa. E no fundo, por mais que tudo estivesse desabando, eu tinha a convicção no meu coração que uma hora esse jogo ia virar. E continuei mandando currículo e nada, mas eu continuei estudando também. Continuei tirando certificações, continuei postando na rede social. Teve uma vez que eu quis criar um treinamento e disponibilizei para a comunidade, que inclusive hoje o curso chamado SQL de Cada Dia, que é o curso que eu tenho uma maior quantidade de alunos. Até hoje é um sucesso, eu fiquei surpreso na época, porque a minha ideia foi assim, eu vou gravar um vídeo na internet, um curso, para ajudar as pessoas que também estão começando na área. Vamos ver o que vai dar. E para minha surpresa, o curso foi bem sucedido, o pessoal gostou. Comecei também a criar portfólio, comecei a criar projetos, colocava no LinkedIn, continuei frequentando os eventos, até que depois de aproximadamente 1 ano e 7 meses, veio uma oportunidade. Mas não foi a oportunidade em ciência de dados conforme eu queria. Foi uma oportunidade para voltar para minha área, que era análise de requisitos. E eu pensei na época, gente, eu vou topar, porque eu tô precisando de dinheiro, né? Eu vou topar, eu vou segurar lá, depois eu vou para a área da ciência de dados. E eu topei.
Fiquei um tempo lá, depois apareceu uma vaga para BI, não era o que eu queria também, eu também topei. Fiquei um tempo lá, até que apareceu a vaga cientista de dados. Eu lembro como se fosse hoje isso. Eu mandei o currículo, eu nem esperava que fosse selecionado, porque teve uma entrevista técnica e a entrevista técnica foi extremamente pesada. E toda vez que o cara me perguntava alguma coisa, eu respondia, ele descia mais um nível pra saber até onde eu ia. E eu ainda tava fazendo curso, tinha muita coisa que eu não sabia. Aí eu passei na primeira etapa, passei na segunda etapa, aí a segunda etapa foi com o cliente. Eu lembro que eu mostrei um projeto ao vivo lá pra eles, mas eu ainda fiquei naquele ponto. Eu acho que não deu certo, eu acho que não tô preparado pra isso não. E pra minha surpresa, eu lembro que eu fiz essa entrevista numa quinta-feira e na segunda-feira o RH tinha entrado em contato comigo dizendo que aquela vaga para cientista de dados tinha dado certo. Na verdade, quando aconteceu, eu tinha dado certo duas vagas. Uma era analista de BI e a outra era cientista de dados. Eu já tinha aceitado a analista de BI, só que quando deu certo a de cientista de dados, aí eu tive que ligar para outra empresa e desfazer. Eu falei, olha, eu agradeço muito o que vocês fizeram, eu agradeço muito pela oportunidade, mas eu tô recusando porque eu vou ficar com a vaga que eu sempre quis, que é a ciência de dados. Quando deu certo, foram literalmente duas vagas para eu escolher a qual eu queria. E eu fiquei com cientista de dados porque eu queria muito. E assim, e quando aconteceu, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionado. Pareceu até cair a ficha, eu começar a trabalhar, fiquei um mês em estado de êxtase, sabe? Foram praticamente 1 ano e 8 meses estudando, me dedicando, mandando currículo e nada dava certo. Depois eu comecei a bater na trave das vagas até que vingou a oportunidade. Então, se você realmente tem um sonho e deseja ele, eu te falo com muita propriedade, persista. O segredo do sucesso é a constância. Eu não conheço você, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades que você está tendo no meio do caminho, porque cada pessoa tem a sua história. A gente não pode comparar as nossas histórias com as nossas vidas. Você tem suas dificuldades, eu também tive as minhas, mas eu sei o que é estar desse lado desempregado, eu sei o que é você estar muito triste a ponto de você não ter ânimo pra nada, a ponto de você se questionar, parecer que a vida de todo mundo dá certo, exceto a sua, a ponto de você questionar a Deus, a ponto de você pedir a morte. Eu sei o que é isso. Mas eu venci. Se eu venci, você também pode vencer. Eu não sou melhor do que você, eu não sou mais inteligente, mais sortudo. Tudo é fruto de dedicação. É só você se dedicar, querer muito, eu queria realmente ser muito cientista de dados e se dedicar. E, obviamente, a dedicação exige você estudar, correr atrás, as coisas não caem do céu. É o que eu sempre digo para encerrar esse vídeo. Deus é o Criador e nós somos os co-criadores. O que significa isso na prática? Significa que nós somos 100% responsáveis pela nossa vida, pelo sucesso ou pelo fracasso. Significa que nós podemos ter o que quisermos. E se você deseja se tornar um cientista de dados, um engenheiro, outra profissão, você também consegue realizar esse sonho. E eu te falo isso não como uma mensagem de alta ajuda, uma mensagem de alta astral, mas sim com muita propriedade, porque eu venci e você também pode vencer. Eu falo como testemunho vivo. E hoje eu sou cientista de dados e não, como se não bastasse essa benção, eu também fundei a Data Minutes, que é a minha empresa, que eu presto consultorias, treinamentos, então eu sou mentor de carreira também. Ou seja, eu ajudo outras pessoas que realmente queiram trabalhar com ela. Eu, além do meu trabalho, eu faço isso. É meu propósito de vida. Eu lembro que uma vez, nesses eventos, eu olhei para um cara palestrando e falei, gente, um dia eu quero ser que nem ele. E hoje eu tenho o privilégio e a oportunidade de palestrar também no Brasil, palestrar para muitas pessoas e é uma satisfação muito grande. Então, contudo, eu quero deixar um recado para você. É possível. Se dedique e seja protagonista da sua própria história. Se você quiser ser cientista de dados, engenheiro, seja o que for,
Vá, se dedique e conquiste. Um beijo no coração e para encerrar, se inscreva no canal, compartilhe conhecimento, deixe-me saber que eu ajudei você.